Agora, finalmente, a gente vai chegar na Ana. E a Ana é muito interessante, a personalidade dela, porque ela é arrogante, rude, grossa. E esse comportamento não é incomum de pessoas ricas. Já vimos muitas pessoas ricas tratarem mal. Tem uma história aqui que eu vou trazer para vocês em breve, que o milionário, os empregados dele testemunharam posteriormente, que ele nem sabia o nome dos funcionários. E ele dizia, olha, eu não quero saber o nome de vocês, não quero que vocês me digam, vocês estão aqui apenas para me servir. E a Ana se baseou muito nesse tipo de personalidade para cimentar um mundo de ilusões que ela conseguiu arcar com gorjetas altas, roupas caras e hotéis glamurosos. É claro que o fato de que ela dizia ser alemã e herdeira ajudava na performance e ajudava na fábula. E eu sei que, por um lado, é difícil ouvir e achar que a pessoa que está bem ali na sua frente está retratando um monte de mentiras. Mas para muitas pessoas, tudo que elas precisam é mentir e em seguida achar alguém que vai acreditar. A Ana é uma mitomaníaca nata. Ela demonstrou sinais de transtorno de personalidade, comportamento de risco, sociopatia e muitos outros. E eu não acredito que ela se arrependeu verdadeiramente. Ela demonstrou ser incapaz de assumir responsabilidades. Ela demonstrou ser incapaz de assumir a sua verdadeira identidade. A pessoa que ela diz ser não é quem ela é. Na cabeça dela, ela deve achar que é herdeira. Talvez não dos seus pais alemães, mas que ela deve herdar algo de alguém, de algum jeito. E a Ana não é nenhuma novidade no mundo da psicologia, mas o que chama a atenção é tudo o que ela fez e as pessoas que ela enganou. E o mais irônico dessa situação é que ela não enganou milionários. Ela enganou pessoas de classe média de Nova York, com exceção da movimentação que ela fez para conseguir os 100 mil no banco. Os demais golpes foram orgânicos ou muito articulados. Então ela enganou pessoas que não tinham tanto dinheiro assim. Talvez pessoas que tinham limite de cartão de crédito um pouco mais alto, mas no fim não eram pessoas ricas. Isso revela o quanto ela aprendeu a explorar essa habilidade da enganação. Porque os golpistas tendem a descobrir coisas sobre nós para se parecerem conosco. Por exemplo, perguntar algo que você gosta e depois mencionar que também gosta disso pode ter um efeito inconsciente de fazer você gostar mais dele ainda. E a Ana fazia isso com a Nef. Ela dizia, eu vou financiar o teu filme, eu tenho muito dinheiro, larga teu namorado porque eu vou financiar teu filme. E no entanto, as pessoas ao redor da Ana foram rápidas em aceitar suas estranhas explicações, até mesmo criando desculpas para ela, e chegou num ponto que essas desculpas estavam passando do limite do aceitável. As pesquisas mostram que as pessoas tendem a confiar nos outros em vez de desconfiar deles. E no geral, confiamos em quem não deveríamos o tempo inteiro, a vida toda. Quais são os sites de notícias que você acompanha? Tem pessoas que nem leem a reportagem, mas já pegam a manchete como verdade e nem desconfiam que o editor pode estar manipulando a notícia completamente. Quantos ligam a TV e assistem o jornal sem fazer ideia que a emissora tem seus próprios interesses e tudo que ela vincula está de acordo com suas métricas e padrões? A tendência de confiar, acreditar e concordar com as explicações estão relacionadas ao que podemos estar ganhando ou o que podemos estar perdendo. E o ganho não está apenas relacionado a dinheiro, mas a carinho, afeto, alguém com quem contar, conversar, um apoio, um abraço amigo. E quando você ouve uma história como essa, os sinais podem parecer evidentes. O que não é óbvio na recontagem da história é o intenso estado emocional que os enganadores criam para os enganados. Eu acho que a Rachel, a Nef e os demais que se envolveram nesse círculo da Ana se deixaram enganar porque era um privilégio a companhia de uma milionária, claro. Então, olhando por esse ponto, a Ana não era qualquer pessoa. E naturalmente o comportamento das pessoas mudam quando elas estão perto de pessoas ricas. Você fica mais educado, gentil, sorridente, elegante. Então muitas vezes você fica mais preocupado em como você vai se comportar e não analisa como o outro está se comportando. A Rachel relatou que muitas vezes ela estava com a Ana no quarto e a Ana olhava para o espelho e dizia, eu sou linda e sou rica.
E ela achava que a Ana estava brincando, ela não via a seriedade daquilo. E é curioso, porque esse traço de comportamento é um evidente sinal vermelho. Então a Rachel passou a ser beneficiada pela amizade com Ana através dos jantares que eram pagos todas as noites. E é lógico que isso cria uma rotina e um ciclo, e é por isso que nós não devemos aceitar uma pessoa que paga tudo, que nos compra tudo o tempo inteiro, porque há um limite para a quantidade de presentes que você deve aceitar e receber. E muitas vezes quem está te presenteando o tempo inteiro, o dia todo, quer comprar a sua companhia, ou então quer ganhar a sua confiança, porque você vai ser importante no tabuleiro deste indivíduo em algum momento. Às vezes as pessoas se deixam ser levadas por esses benefícios porque nunca foram tão bem tratadas, ou não é todo dia que aparece alguém que vai pagar o jantar todo dia, que vai te levar para lá e para cá. E obviamente isso é uma cadeia, porque emocionalmente você vai ficando suscetível a esse tipo de relacionamento. E a tendência é você começar a se comportar de forma ingênua, perdendo a habilidade de estabelecer um limite onde você deveria colocar um ponto final. E embora ninguém esteja imune de se tornar uma vítima, é um mito que apenas pessoas ingênuas são levadas a isso. Existem vários elementos psicológicos que se unem para tornar uma pessoa a vítima ideal do golpe, começando pela falta de conhecimento sobre o assunto do golpe. Então, por mais que a Rachel fotografasse pessoas ricas e conhecesse até pessoas ricas, ela não sabia como essas pessoas ricas viviam realmente. Ela estava vendo o comportamento da Ana, que era semelhante. Isso é interessante e há uma prova que confirma isso que estou dizendo. Quando os filhos do Abby Rosen, que são milionários, e o Abby Rosen é um milionário, estranharam a história da Ana assim que a Neff contou a eles. Eles desconfiaram na hora, o rapaz desconfiou na hora e disse a Neff: olha, isso aí não é estranho? Se essa moça estivesse realmente comprando alguma propriedade do meu pai, ela não deveria estar em um quarto mais elevado? E a Neff foi até a Ana e se deixou engolir pela mentira deslavada que ela deu na hora. Então a Ana se passou por alguém da elite, mas suas maiores vítimas foram aquelas que estavam abaixo dessa categoria. E no caso da Rachel, quando a gente chega no agravante daquela viagem ao Marrocos, a gente já tem um problema porque a sociedade tem dificuldade em dizer não depois que você diz sim. Então, uma vez que a Rachel concordou em pagar as passagens para Ana reembolsá-la depois, iniciou-se uma pirâmide de eventos que iam cair um a um de forma cronométrica. Uma vez que o vigarista, que o golpista te leva a fazer uma ação, é mais fácil para você fazer outra e depois outra e depois outra, várias e várias vezes. Assim que você se compromete com o curso inicial da ação, é difícil demais ir embora depois. Torna-se uma prática automática, é um compromisso incremental. Então nós tínhamos a pressão da Jess e da Casey e o fato de que a Rachel em sua mente já havia ido para o Marrocos. E quando eu digo que ela já tinha ido com a mente para o Marrocos, eu vou te dar um exemplo aqui. Sabe quando você é informado que vai ganhar um dinheiro alto e você ainda não gastou, mas no seu coração você já gastou tudo, cada centavinho, você já decidiu o que você vai comprar, o que você vai pagar, o que você vai fazer, para onde você vai viajar? E imagina então se você fica sabendo que não vai mais receber esse dinheiro, como você iria ficar? Mas e se você pudesse impedir esse contratempo? Foi o caso da Rachel. A fantasia falou mais alto e aprisionou a razão. Ela, confiando que a Ana era rica, era milionária e iria pagá-la corretamente, ela passou seu cartão no aeroporto e a partir dali era só ladeira abaixo. Quantos objetos foram vendidos para pessoas que foram vítimas de um discurso de vendas de alta pressão e não conseguiram dizer ao vendedor para ir embora de sua casa? Elas ficaram envergonhadas, intimidadas e falaram: não, tudo bem, eu vou comprar, vou pegar o cartão, o dinheiro, o cheque, seja o que for. A intimidação pode ser uma ferramenta precisa para o engano. E isso é como uma teia. Uma vez que você cai na rede, é difícil de sair. E aí a gente chega no grande clímax causado pelos gerentes, que estavam cobrando o fato da Ana não ter pago o hotel. Então vamos calcular aqui. A Rachel primeiro ficou sobre uma condição de estresse, você se sente intimidado e a sua mente racional literalmente adormece. Então ela entrou em estado de choque, sem contar o fator cultural de você estar em um país que não é seguro, que trata as mulheres de uma forma completamente oposta
àquilo que elas estavam acostumadas a serem tratadas. Pessoalmente, eu acho que o grande erro da Rachel não foi pagar o hotel, eu acho que o erro dela começou no aeroporto, e se ela não pagasse o hotel do jeito que ela não estava tratando os gerentes, gritando com eles, ofendendo-os, aquilo poderia terminar em uma grande tragédia, e um monte de gente ia comentar depois, nossa, era só dinheiro, por que ela não passou o cartão? Então, pra mim, o erro fatal dela foi as passagens, porque quando ela comprou as passagens, a Ana sabia que tudo daria certo depois. Rachel caiu na cilada antes mesmo de chegar ao Marrocos. Depois ela ainda pagou as refeições, as roupas, depois o hotel e por fim o jardim. Olha a quantidade de coisas. Uma cilada por vez, um dia de cada vez. Tudo começou com $4.000 no aeroporto e terminou com 62 mil. As fraudes representam um conjunto complexo de comportamentos enganosos. Eles aparecem aos poucos e cada um no seu tempo. A gente aceita uma coisa pequena, depois uma coisa um pouco maior, depois uma maior ainda, e no fim você se entrega para um monstro porque você já cedeu tanto que ceder mais uma vez faz mais sentido do que recuar. E eu acho que por mais que a Rachel faça parte de um grupo de pessoas que compartilham uma crença, que eu tenho horror, que eu desacredito, coisas que ela expôs no livro dela, que não é nada demais no sentido de aberração, mas é em questões que ela acredita, que vão completamente contra o que eu penso e não tem a ver com religião, mas são coisas que ela compartilhou lá. Eu não desmereço o que aconteceu com ela depois que ela voltou ao Marrocos, porque eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas o jogo de manipulação da Ana não foi fácil, aquilo ali foi uma tortura psicológica monstruosa. A transferência vai cair hoje, está caindo agora, toma o número não chegou para mim, meu banco já transferiu, meus advogados falaram que já mandaram, tá com o seu banco, os meus contadores, fala com a Betina. Isso foi uma tensão de extrema gravidade que realmente deixa o emocional de qualquer pessoa altamente abalado. E eu particularmente senti muito essa parte da história porque eu já vivi algo parecido. Há alguns anos atrás, eu não era psicanalista, eu tinha uns 17 anos, tinha uma pessoa que precisava fazer a transferência de um pagamento e ele ligou para mim e disse, olha, pode ir no banco sacar o dinheiro que já está lá. Isso foi numa segunda-feira. Eu fui segunda-feira de manhã, era na caixa, coloquei o cartão no caixa eletrônico, olhei o saldo e não tinha caído. Voltei para casa, depois do meio-dia, eu fui no banco novamente, coloquei o cartão e não tinha nada, voltei para casa, depois eu fui novamente mais tarde, olhei, não tinha nada. Na terça-feira eu repeti a mesma coisa, de manhã, de tarde e no fim da tarde. Na quarta-feira eu fiz a mesma coisa, o mesmo ciclo, na quinta e na sexta. Fui no sábado e no domingo eu desisti, falei, não sei o que aconteceu, mas esse dinheiro não caiu. Recebi uma ligação do mesmo indivíduo e ele me disse, Gustavo, o dinheiro caiu, viu, tá tudo certo, pode ir lá amanhã. Fui na segunda-feira, o dinheiro não estava, fui na terça-feira várias vezes, não estava, na quarta, na quinta e na sexta. Aí na sexta eu desisti e percebi que o dinheiro não ia vir nunca. Isso foi tão frustrante ali naqueles dias, porque foi tão cansativo. Teve dias ali que eu peguei fila, eu fiquei uma fila enorme para conseguir chegar no caixa. E assim, foi tão cansativo e eu senti muito isso ali da Rachel, principalmente porque a pressão que estava sobre ela era completamente extravagante comparada à minha. Ela tinha uma dívida ali de $62 mil e a gente sabe que as ameaças lá nos Estados Unidos são violentas, o pessoal não brinca em serviço quando se trata de dívida. Sem contar que tinha a questão do cartão corporativo ser da Vanity Fair e ela até poderia ser acusada de um crime, de tentar roubar a empresa. E isso é fácil de refletir porque eu estava esperando, estava acreditando e a pessoa estava me fazendo de palhaço. E as pessoas que ela envolveu ali no meio corporativo, como advogados, como até mesmo o banco, podem ter entrado na ilusão porque normalmente as pessoas estão muito preocupadas em perder uma oportunidade. Em uma oportunidade talvez para a próxima grande coisa. E a forma como a Ana gerenciava as propostas dela era fazendo parecer que as ofertas tinham um tempo limitado. Então o princípio da escassez sugere que as pessoas são mais propensas a serem atraídas por essas ofertas. E posteriormente ela fazia aquele ciclo
da fixação fantasma. Olha, já fiz a transferência vai chegar hoje, amanhã, depois amanhã, semana que vem, meu banco. Aquele mesmo ciclo que ela usou com a Rachel. E a forma como pessoas como a Ana se veem é muito brutal. Porque primeiro, há o narcisismo. Basicamente, o pensamento é que eu sou importante e que as regras simplesmente não se aplicam a mim. Eles acham que se as pessoas são enganadas, então a culpa é delas. O interesse deles é o que importa, independente da consequência para os outros. E a Ana e o Billy têm muitos paralelos em comum. O Billy cometeu fraude antes do festival, durante o festival e depois do festival. Ele roubou o tempo inteiro. Ele não era um visionário, ele era um aproveitador. Eu vejo pessoas dizendo, nossa, como o Billy era brilhante. Gente, ele não era brilhante, ele não era super inteligente, ele era um vigarista. Mas grave nessas situações é que depois de tudo as pessoas pensam, fez tudo isso, mas ele era inteligente, ele era um fenômeno. Não, ele não era um fenômeno. As ideias dele não eram extraordinárias. Ele foi um rapaz que tinha uma visão de empreendedorismo e ele conseguiu engajar suas ideias, vender suas ideias e arrecadou financiamento, mas ele não criou nada que revolucionou a humanidade. A mentira e o engano estão tão glamorizados hoje em dia que as pessoas automaticamente pensam, se enganou, se conseguiu roubar, é porque é esperto, é inteligente, ele é demais. Fato de indivíduos como o Billy ou como a Ana sustentarem uma farsa por tanto tempo não tem nada a ver com a suposta inteligência que eles têm. Tem a ver com o talento para enganar e confundir. Essas pessoas são corajosas. Elas avançam enquanto outros recuam. Por isso elas vão tão longe. Porque elas persistem. E o fato de estarem se dando bem até certo ponto faz esses indivíduos acreditarem que são realmente especiais. A Ana disse para Jessica Presley em uma das visitas, ela disse, há uma quantidade limitada de capital no mundo, mas há um número limitado de pessoas talentosas. A Ana não era super inteligente, ela tentou ser sofisticada, mas ela não era brilhante. Fundação Ana Delphi. Sério, alguém achou que isso ia dar certo mesmo? Se numa reviravolta absurda ela ganhasse o dinheiro para abrir a fundação, não ia demorar muito para essa fundação falir e deixar um rastro de prejuízos ainda maior. Sinto muito, Ana, mas para mim você tem menos potencial que o Billy. Ela se apresentava como rica, herdeira e alemã, mas na verdade era pobre, golpista e russa. Existem golpistas inteligentes? Existem, mas não é esse o caso aqui. Eles não são uma força da natureza. O Billy e a Ana são narcisistas que têm um grau excessivamente alto de interesse próprio, senso de direito, vaidade, desejo de poder, obsessão por autossuficiência e exibicionismo. Pela aparência externa, eles podem se vestir e parecer bem, se gabar de sua riqueza, status e círculos sociais. Além de projetar autoridade e importância, mas tudo isso é um fino verniz dourado deles, tentando fazer com que os outros reforcem o que eles sabem que não são de verdade. E é aí que nós chegamos na aparência, porque o charme também faz parte do golpe. As palavras bonitas e as promessas grandiosas, esses elementos criam uma aparência de sucesso, uma aparência promissora, uma aparência de vantagem. Você precisa escolher entre parecer e ser, porque os dois não dá para manter. As aparências enganam porque elas são delicadamente projetadas. E muitas vezes nós olhamos para a aparência e a gente vai pelo coração. Mas eu ouvi no meu coração. Só que seu coração estava encorajando a sua vontade. É por isso que a gente diz, faça isso de todo o coração, faça isso com o coração. Quer dizer o quê? Faça com vontade. As pessoas pensam que no coração está ali o centro da moralidade, a bússola da integridade. Mas não é, por isso que eu já ouvi pessoas, amantes, eu estou namorando um cara casado, mas eu sinto tanta paz no meu coração. Porque no coração está a vontade, o desejo de fazer aquilo. E os brasileiros têm problemas seríssimos com a aparência. Desde mostrar roupas supostamente caras nas redes sociais e mostrar o status de relacionamento, porque as pessoas sempre precisam saber com quem que você está namorando. Deus me livre se acharem que eu estou solteiro. E a gente está numa super cultura de fazer declarações o tempo inteiro nos stories. E depois o casal se divorcia, se separa ou então acaba como a Gabi Petito terminou. Mas eu fico fazendo declarações de amor nos stories porque eu quero que o meu amor veja. Será que você quer mesmo que ele veja? Ou você quer que os outros vejam? Mas é um gesto tão bonito, gesto é um sinal.
um sinal de ação ou uma atitude que representa a demonstração de algo como sentimento ou emoção. E esse gesto, quando é autenticado, é direcionado a alguém, não a uma multidão de seguidores. As pessoas compram um tênis novo e postam, elas fotografam o tênis não sei quantas vezes para receber 1001 elogios, arrasou, lindo, fofo, maravilhoso, são fotos sensuais, fotos sedutoras, poses estratégicas do tipo, olha o que você está perdendo. E a Ana vestia as máscaras do luxo e da riqueza, mas quando o castelo desmoronou, ela não tinha onde dormir. E o Billy vestia as máscaras da arrogância disfarçada de pensamento positivo, porque era o que ele falava para os funcionários. Vai dar certo, vai ser o evento, nós vamos conseguir, vamos chegar. Mas quando o festival desabou, ele foi ridicularizado. As aparências não duram para sempre. Algumas duram mais tempo, outras menos tempo. Mas o que todas elas têm em comum é que essas miragens não têm nada a ver com quem as projetam. Olha, sinceramente, para dentro de você. E aí me diga, o que é que você está vendo? Porque esse é você de verdade. Um lugar onde máscaras não podem entrar. Ah, pessoal, e chegamos ao fim de mais uma minissérie. Essa é a 4ª minissérie aqui do canal. Nós temos os Na Mira de Incendiários, o psiquiatra que roubou a vida do seu paciente, as mulheres do presidente e agora estamos concluindo essa. E esse foi um trabalho muito, mas muito divertido. Quando eu comecei a fazer a pesquisa desse caso, eu nunca imaginei que essa história iria tão longe, iria ficar tão grande. E a repercussão que esse caso causou aqui dentro do canal foi uma loucura, porque foi uma revolução. A gente mudou toda a programação para fazer com que a série fosse exibida quase que diariamente. E isso não foi um processo fácil. Muitas pessoas questionaram, por que não tem episódios maiores? Por que não sai 2 por dia? O processo de edição é altamente demorado, vocês não têm noção. E eu não tenho uma equipe de 50 pessoas que trabalha comigo para editar os vídeos. E muitas vezes, depois do trabalho estar pronto, a gente ainda depende do YouTube, porque nem sempre ele libera o vídeo na hora. E a questão de logística é muito grande, ainda mais quando você não está preparado para fazer algo desse tipo. Nós nunca tínhamos exibido uma coisa assim, quase que diária aqui no canal. Foi uma surpresa. E claro que, por exemplo, quem lembra, na época, a minissérie Na Mira de Incendiários foi exibido 6 dias seguidos. Só que ali, a minissérie já estava gravada há meses, eu tinha pesquisado há meses e tínhamos editado quase todos os episódios há meses. Só faltavam os últimos 2 casos serem editados. Então foi naquela época que a gente terminou a edição dos últimos 2 casos e nós decidimos lançar ali de forma diária, até para os episódios não envelhecerem, para não passar muito tempo e a gente ter um conteúdo mais velho para lançar lá na frente. Só que o caso da Ana tinha todas essas questões para lidar e assim, graças a Deus que quando a minissérie estreou, a pesquisa já estava toda pronta, os roteiros já estavam pré-montados e no decorrer da exibição eu tinha uma frente de 4 a 5 episódios gravados. Mas isso tudo gera um trabalho que é muito grande, que é realizado apenas por pouquíssimas pessoas. E eu sei que tem pessoas que comentaram que estavam chateadas porque eu não lançava mais de um episódio por dia, ou então que eu não lançava um episódio super gigante de 1 hora, ou então de 40 minutos, mas realmente não dava. Para lançar os episódios diários, eu precisava reduzir o tempo, porque senão não teria como ficar pronto para lançar no dia seguinte ao meio-dia. E eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência. Essa minissérie foi muito, muito divertida. Eu acho que teve surpresas muito interessantes no caminho, principalmente porque a série da Netflix estreou 1 semana depois que a Falsa Herdeira estreou aqui. Não deixe de conferir as nossas outras produções, O Psiquiatra que Roubou a Vida do Seu Paciente, As Mulheres do Presidente. Essa minissérie é tão boa, a história ali é tão incrível, é tão fantástica. E eu sei que tem muita gente que não conferiu, porque é só olhar a audiência dos episódios, é mais baixa comparado a esse aqui. Então vai lá, dá uma olhada, confira, assista, eu tenho certeza que você vai gostar. Também conheça meu livro, Perfeito Estranho, é um suspense incrível. Se você ficou agoniado e empolgado com o estilo da minissérie, com a transição de um episódio para o outro, é exatamente assim que esse livro foi escrito. Você pode adquirir o livro pelo meu site, você vai ganhar um pôster exclusivo, marcadores, o livro autografado se você quiser. Me siga no Instagram, Gustavo N Psicanalista, eu também tenho um canal no Telegram, eu mando áudios exclusivos, você é notificado em primeira mão sobre os lançamentos aqui no canal, inclusive várias coisas que eu revelo com antecipação por lá. Então venha, se junte a nós e a gente se vê no próximo caso. E não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo.